Uma história ilustrada do cristianismo, volume 2, A Era dos Gigantes, Justo L. Gonzalez. Até os confins da terra, uma história ilustrada do cristianismo. As grandes perseguições tinham terminado, mas gigantes da fé como Atanásio, Jerônimo, Agostinho e muitos outros continuaram lutando contra perigos novos, enormes e sutis. O autor, Justo L. Gonzalez, obteve seu doutorado em teologia na Universidade de Yale. Foi professor do Seminário Unido de Porto Rico e também da Faculdade de Teologia Candler de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América. Atualmente se dedica ao trabalho literário. Dedicatória. Aos gigantes que em nosso século e nosso continente têm se levantado contra a injustiça e a ignorância, particularmente entre eles meus pais. Cronologia deste período. 1. Como na cronologia do período anterior, diversas datas que mencionamos aqui são aproximadas, principalmente as datas que se referem ao nascimento de diversos líderes eclesiásticos, que estão frequentemente baseados em cálculos não totalmente confiáveis. 2. As datas ao lado do nome dos imperadores se referem aos anos de governo, enquanto ao dos líderes eclesiásticos vão desde o seu nascimento até sua morte. 1. O impacto de Constantino. A bondade eterna, santa e incompreensível de Deus não permite que andemos nas sombras, mas nos mostra o caminho da salvação. Isto eu vi tanto em outros como em mim mesmo. Constantino. No fim do volume anterior, deixamos Constantino no momento em que, depois de vencer Magêncio na Batalha da Ponte Milíve, se uniu a Licínio para proclamar o fim das perseguições. Já dissemos no volume anterior que Constantino mais tarde se assenhorou de todo o império. Porém agora devemos narrar o processo pelo qual isso se deu. Depois, como se trata de um assunto muito discutido, diremos algo sobre a conversão de Constantino e o caráter de sua fé. Mas na realidade, o que mais nos interessa aqui não é tanto o caminho que levou Constantino à posição de supremo poder político, nem a sinceridade ou conteúdo de sua fé, mas o impacto que sua conversão e o seu governo tiveram na sua época, como nos séculos posteriores. Na verdade, há quem diga, e não sem razão, que até o século XX a Igreja está vivendo na era constantiniana e que parte da crise por que passa a Igreja em nossos dias deve-se ao fato de termos chegado ao fim desta era. Naturalmente, isso é algo que não podemos discutir aqui, mas somente muito mais tarde, no transcorrer da nossa narrativa. Seja como for, o impacto de Constantino foi enorme. Em certo sentido, toda a história que narraremos no presente volume pode ser considerada uma série de ajustes e reações à política estabelecida pelo grande imperador. Do que dissemos até aqui, podemos tirar o esboço que haveremos de seguir, tanto neste capítulo como no restante desse volume. Neste capítulo, trataremos primeiro dos acontecimentos que fizeram com que Constantino se tornasse o único dono do império, na seção que chamamos de Roma para Constantinopla. Depois discutiremos o processo e o conteúdo da sua conversão, sob o título Do Sol Invicto para Jesus Cristo, e por último esboçaremos o impacto que tudo isto teve sobre a vida da Igreja. Naturalmente, esta última seção deste capítulo abordará diversos temas que narraremos e discutiremos com mais detalhes nos capítulos seguintes, e por isso, em certo sentido, será um esboço que se seguirá depois. De Roma para Constantinopla. Já antes da Batalha da Ponte Milíve, Constantino estivera se preparando para assumir o poder sobre um território cada vez mais vasto.
Estes preparativos consistiram em garantir-se da lealdade dos seus súditos na Gália e na Grã-Bretanha, onde tinha sido proclamado César pelas legiões. Durante mais de 5 anos, sua política constituiu em reforçar as fronteiras no Reno para impedir a incursão dos bárbaros em territórios romanos e em conquistar a simpatia de seus súditos, mostrando clemência e sabedoria em seus éditos e julgamentos. Isto não quer dizer que Constantino era um governante ideal. Sabemos que ele amava excessivamente o luxo e a pompa, que fez construir para si em Treveres um palácio enorme e faustoso, enquanto os vinhedos de que dependia a vida econômica da cidade permaneciam inundados por falta de manutenção das obras de drenagem. De qualquer forma, Constantino parece ter possuído o raro dom de governantes que sabem até a que ponto podem aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos e que sabem também como conquistar esta lealdade. Na Gália, Constantino mereceu a simpatia da população, garantindo-lhe proteção contra a ameaça, que eram os bárbaros, e explorando suas paixões mais baixas com sangrentos espetáculos no circo, onde morreram tantos bárbaros cativos que um cronista nos diz que até os animais selvagens se cansaram da matança. Por outro lado, como hábil estadista, Constantino soube enfrentar seus rivais um por um, sempre garantindo que seus flancos estivessem protegidos. Assim, por exemplo, mesmo parecendo repentina sua campanha contra Magéncio, na verdade, ele estivera se preparando durante diversos anos, tanto no campo militar como no político. No campo militar, Constantino tinha organizado seus recursos de tal maneira que somente precisou usar a 4ª parte deles para enfrentar Magéncio. Desta maneira, ele tomava precauções para que não houvesse uma grande invasão bárbara durante a sua ausência, ou alguma sublevação em seus territórios na Gália. Deixando atrás de si o grosso dos seus recursos, Constantino assegurava-se da estabilidade da sua retaguarda. Ao mesmo tempo, no campo político, era necessário fazer com que Licínio, que governava a área imediatamente a leste da Itália, não decidisse aproveitar a luta contra Constantino e Magéncio para estender seus territórios. Na verdade, Licínio tinha certo direito legítimo sobre a Itália e poderia bem esperar até que Magéncio e Constantino enfraquecessem um ao outro para fazer valer seus direitos pela força. Para se prevenir contra esta possibilidade, Constantino ofereceu a Licínio a mão de sua meia-irmã, Constância, e, ao que parece, fez com seu futuro cunhado um acordo secreto que estabelecia que Constantino, e não Licínio, enfrentaria Magéncio. Desta maneira, o flanco de Constantino estava protegido durante sua campanha na Itália. Porém, mesmo depois de selar esta aliança com Licínio, Constantino esperou até que este estivesse ocupado em uma guerra contra Maximiano Daza antes de se aventurar na Itália. A vitória da Ponte Mível fez de Constantino o único dono da metade ocidental do Império. O Oriente ainda estava dividido entre Licínio e Maximiano Daza. Um estadista menos tarimbado que Constantino imediatamente se apanharia em conquistar os territórios de Licínio, pois parece que já nesta época Constantino decidira conquistar todo o Império. Mas Constantino soube esperar um momento propício, como fizeram antes na Gália. Dedicou-se a consolidar seu poder na Itália e no norte da África, menos no Egito, que ainda não lhe pertencia. Seu encontro com Licínio em Milão revigorou a aliança entre ambos e obrigou este último a dirigir seus esforços contra o rival comum aos dois, Maximiano Daza. Desta maneira, enquanto Licínio gastava seus recursos enfrentando Maximiano,
Constantino aumentava os seus, para garantir que, pelo menos no momento, as ambições de Licínio não se dirigiam contra ele, mas contra Maximino. Constantino cumpriu em Milão sua promessa de casar Constância com Licínio. Os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícia de que Maximino tinha invadido os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais poderia prejudicá-lo e invadir os territórios de Licínio porque sabia que a guerra era inevitável e queria desfechar o primeiro golpe. Mas Licínio era um general hábil e antes que Maximino tivesse tempo de marchar 100 quilômetros diante de Bizâncio, mais tarde Constantinopla, hoje Istambul, seu inimigo o enfrentou com um exército numericamente inferior e o derrotou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu pouco tempo depois, sem ter tido a oportunidade de reorganizar seu exército. Licínio, assim, passava a ser o dono de todo o império, a leste da Itália, inclusive o Egito, enquanto Constantino governava todo o Ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados, pode-se esperar que as guerras civis e outras desordens, que pareciam não ter fim, acabassem. Mas a verdade era que tanto Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto e estavam dispostos a não descansar até consegui-lo. O Império Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os dois, e um deles teria de desaparecer. Licínio logo se empenhou em consolidar o seu poder, mandando matar todos os membros das antigas famílias imperiais que poderiam ter liderado uma rebelião. Constantino, por seu lado, firmou o seu regressando às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas contra os francos. Por fim, a estabilidade entre os dois imperadores não pôde mais ficar oculta. Constantino descobriu uma conspiração contra sua vida, e a investigação ordenada por ele envolveu um parente próximo de Licínio. Este se negou a entregar seu parente ao colega, e que, sem dúvida, iria executá-lo, e se preparou para a guerra. Pouco depois, diante da fronteira dos territórios de Constantino, Licínio proclamou que seu cunhado não era o imperador legítimo e lhe declarou guerra. Isto, todavia, não quer dizer que toda a culpa é de Licínio, pois há muitos indícios de que Constantino fez tudo o possível para provocar sua ira e fazer assim que ele parecesse o agressor. Constantino, então, invadiu os territórios de Licínio. Os dois exércitos se chocaram em dois encontros que não foram decisivos. Mas quando a luta foi interrompida, Constantino obtivera a vantagem estratégica de ter se apossado de Bizâncio. Já que tudo isso ocorria no extremo oriente da Europa, a manobra de Constantino separava Licínio do grosso dos seus recursos, que estavam na Ásia. Nestas circunstâncias, Licínio se apressou em pedir a paz. Mais uma vez, Constantino mostrou sua habilidade de estadista. Ele estava em posição vantajosa, e se tivesse continuado a campanha, provavelmente mais tarde teria derrotado definitivamente seu rival. Mas para isso, ele teria de se distanciar cada vez mais dos seus territórios ocidentais, onde estava a base do seu poder. Era melhor esperar por um momento mais propício e, por enquanto, se contentar com obter de Licínio uma paz vantajosa. O tratado que foi firmado estabeleceu que Constantino ficaria com todos os territórios europeus de Licínio, com exceção de uma pequena região ao redor de Bizâncio. Era o fim do ano de 314. Mais uma vez, Constantino aproveitou o período de paz para consolidar os territórios conquistados. Em vez de fixar sua capital em regiões mais seguras do império, ele a estabeleceu
primeiro em Sírmio e depois em Sárdica, atualmente Sofia. As duas cidades estavam localizadas em seus novos territórios, e desta maneira Constantino se assegurava da lealdade e da posse deles, ao mesmo tempo que podia observar mais de perto os movimentos de Licínio. A trégua durou até 322, se bem que a tensão entre os dois imperadores foi sempre aumentando. Além da ambição que os dois tinham, a tensão também era causada por problemas de sucessão, que títulos e honras receberiam os filhos dos imperadores, e da política religiosa. A política religiosa de Licínio mereceu certa atenção, pois alguns historiadores cristãos, em seu afã de justificar Constantino, têm tentado obscurecer a verdade. Durante os primeiros anos depois do encontro de Milão, Licínio não perseguiu os cristãos de forma alguma. De fato, um escritor cristão desta época, ao narrar a vitória de Licínio sobre Maximino Daza, nos dá a entender que esta foi muito parecida à de Constantino sobre Magéncio, inclusive com uma visão. Mas como veremos mais adiante, o cristianismo nos territórios de Licínio estava dividido entre diversos grupos, cuja inimizade recíproca chegava a causar tumultos públicos. Nesta circunstância, Licínio se viu obrigado a usar o poder imperial para restaurar a paz, com o resultado de que logo houve grupo de cristãos que o consideravam seu inimigo, e Constantino o defensor da verdadeira fé, o imperador a quem Deus amava. Licínio, mesmo não sendo cristão, temia o poder do Deus cristão, e por isso o fato de que alguns súditos seus estavam orando em favor do seu rival lhe parecia ser alta traição. Foi então, e principalmente por este motivo, que Licínio começou a perseguir alguns grupos cristãos. Esta perseguição deu a Constantino a oportunidade de dar à sua campanha contra Licínio a aparência de guerra santa em defesa do cristianismo perseguido. Em 322, Constantino, sob o pretexto de perseguir um bando de bárbaros que tinha atravessado o Danúbio, penetrou nos territórios de Licínio. Este interpretou a ação militar, talvez com, talvez sem razão, como uma provocação premeditada de Constantino, e se preparou para a guerra, concentrando suas tropas em Adrianópolis. Constantino, por sua vez, reuniu um exército um pouco menor do que seu rival e marchou para a mesma cidade. Alguns historiadores contam que Licínio temia o poder aparentemente mágico do Labarum de Constantino e ordenou aos seus soldados que não olhassem para o emblema cristão, nem o atacassem de frente. Foi por esta e outras razões que Constantino, depois de uma longa e cruenta batalha, saiu vencedor, e Licínio se refugiou com seu exército em Bizâncio. A resistência de Licínio em Bizâncio prometia ser longa, pois a cidade podia ser abastecida por mar da Ásia Menor, onde Licínio contava com recursos abundantes. Além disso, sua esquadra era diversas vezes maior que a do seu rival, comandada por Crispo, o filho mais velho de Constantino. Mas os dois almirantes entendiam pouco de estratégia naval, e mais tarde, depois de uma série de erros inexplicáveis, a frota de Licínio foi destruída por uma tempestade. Com este desastre, temendo ser rodeado completamente pelas forças inimigas, Licínio se retirou com suas tropas para a Ásia Menor. Na Ásia Menor, Licínio reorganizou seus exércitos e se dispôs a enfrentar Constantino em Crisópolis, mais uma vez. Mas as tropas de Constantino saíram vitoriosas, e Licínio se viu obrigado a fugir para Nicomédia. Apesar de ainda lhe restarem alguns recursos, ele talvez ter podido se refazer, a ele sua causa parecia estar irremediavelmente perdida. No dia seguinte, Constância e provavelmente o bispo Eusébio de Nicomédia, com quem voltaremos a nos encontrar mais tarde, saiu ao encontro do seu irmão Constantino
e lhe ofereceu o poder absoluto sobre todo o império, em troca da vida de Licínio. Constantino concordou, e assim a marcha que ele começara 18 anos antes, em seu rincão da Grã-Bretanha, chegou ao seu ponto mais alto. Licínio foi assassinado pouco depois, em circunstâncias que não são possíveis de determinar. Alguns cronistas dizem que ele estava conspirando contra Constantino, mas quase todos concordam que Constantino ordenou ou pelo menos concordou com sua morte. Constantino, assim, era o único dono do império. Provavelmente era o ano de 324. E Constantino reinaria até sua morte, em 337. Comparado com a década das guerras civis que começaram no fim do reinado de Diocleciano, o governo de Constantino foi um período de ordem e reconstrução, mas também foi um período turbulento e não poucas pessoas foram acusadas de conspirar contra o imperador e executadas por isto, entre elas seu próprio filho e herdeiro Crispo, que estivera no comando da sua esquadra na campanha contra Licínio. Constantino, todavia, não buscava o poder absoluto somente pelo prazer de tê-lo. Para ele, este poder era um meio de perpetuar uma extensa restauração do velho império. Este tinha sido o sonho de Diocleciano e Maximiliano Daza. A principal diferença era que, enquanto eles tinham tentado restaurar o velho império, reafirmando a antiga religião pagã, Constantino cria que era possível fazer esta restauração não sobre a base da religião pagã, mas com base no cristianismo. Na próxima sessão deste capítulo falaremos disso com mais vagar. Por enquanto, é suficiente assinalar que essa política tinha alguns dos seus opositores mais decididos na cidade de Roma, e particularmente no Senado, onde os membros da velha aristocracia não viam como simpatia o declínio dos seus velhos privilégios e deuses. Anos antes do seu triunfo sobre Licínio, Constantino já começava a enfrentar essa oposição. Mas agora, dono absoluto do império, ele concebeu uma grande ideia, que era construir uma nova Roma, uma cidade inconquistável e pomposa, que receberia o nome de Constantinopla, isto é, cidade de Constantino. Foi provavelmente durante a campanha contra Licínio que Constantino percebeu a importância estratégica de Bizâncio. Essa cidade estava localizada nos confins da Europa e assim poderia servir de ponte entre a porção europeia do Império e a asiática. Além disso, do ponto de vista marítimo, Bizâncio dominava o Estreito do Bósforo, passagem obrigatória do Mar Negro para o Mediterrâneo. O tratado de paz que fora feito com os persas décadas antes estava quase vencido e por isso Constantino sentia ser necessário fixar sua resistência relativamente mais perto da fronteira com a Pérsia. Por outro lado, os germanos continuavam sua agitação nas fronteiras do Reno, o que o obrigava a não se afastar muito para o Oriente. Considerando tudo isso, Bizâncio parecia ser o lugar ideal para uma nova capital. A história posterior comprovaria completamente a sabedoria de Constantino na escolha desse lugar. Na verdade, o próprio Constantino deu a entender que essa escolha fora feita por orientação divina. A velha cidade de Bizâncio, no entanto, era pequena demais para as intenções do imperador. Suas muralhas, construídas no tempo de Sétimo Severo, tinham apenas 3 quilômetros de comprimento, imitando a antiga lenda sobre a fundação de Roma por Rômulo e Remo. Constantino saiu para o campo e com a ponta da sua lança traçou na terra o traçado da nova muralha. Ele fez tudo isso em meio a uma pomposa cerimônia, do qual participaram tanto os sacerdotes pagãos como os cristãos. Quando os que o seguiam, vendo que ele marchava cada vez mais longe para regiões relativamente desabitadas, lhe perguntaram onde ele se deteria. Constantino respondeu
quando se detiver o que marcha à minha frente. Naturalmente, os cristãos entenderam que estas palavras se referiam ao seu Deus, enquanto os pagãos entenderam que se tratava do gênio de Constantino, ou talvez do Sol Invicto. Quando a cerimônia terminou, Constantino tinha traçado uma muralha pouco mais extensa que a antiga, mas que incluía uma área mais vasta, por causa da localização geográfica de Constantinopla. As obras de construção começaram imediatamente. Como o material e a mão de obra eram escassos, e como o tempo sempre apressava Constantino, boa parte das obras da cidade consistiu em trazer estátuas, colunas e outros objetos semelhantes de diversas cidades. Como São Jerônimo disse vários anos mais tarde, Constantinopla se vestia da nudez de quase todas as outras cidades do império. Por todos os lados, os agentes do imperador andavam à procura de qualquer obra de arte que pudesse enfeitar a nova capital imperial. Muitas dessas obras eram imagens dos velhos deuses pagãos que foram retirados dos seus templos e colocados em lugares públicos em Constantinopla. Se bem que isso poderia parecer a nós hoje que Constantinopla assim se tornava uma cidade cada vez mais pagã. Na verdade, os contemporâneos de Constantino viam a coisa de outro ângulo. Tanto pagãos como cristãos concordavam em que, tirando as estátuas dos seus santuários e colocando-as em lugares como o hipódromo e os banhos públicos, negava-se o que restava da sua força sobrenatural, convertendo-os em meros adornos. Uma dessas estátuas, trazida à nova cidade pelos agentes imperiais, era um famoso Apolo, obra de Fídias, o mais notável dos escultores gregos. Essa estátua foi colocada no centro da cidade, sobre uma grande coluna trazida do Egito, que, supostamente, era a mais alta do mundo. Para elevá-la ainda mais, ela foi colocada sobre as bases de mármore de uns 7 metros de altura. O monumento todo tinha então quase 40 metros de altura, e a estátua que estava no topo já não representava Apolo, pois, mesmo sendo o corpo ainda aquele que Fídias tinha esculpido, a cabeça fora substituída por outra que representava Constantino. Outras obras públicas foram a grande Basílica de Santa Irene, ou seja, a Santa Paz, o hipódromo e os banhos. Além disso, Constantino mandou construir para si um grande palácio, e para os poucos membros da velha aristocracia romana que concordaram em se transferir para a nova capital que ele construiu, palácios que eram réplicas das suas ex-residências na antiga Roma. Tudo isso, todavia, não era suficiente para povoar a nova cidade. Para conseguir isso, Constantino concedeu todo tipo de privilégio a quem fosse morar nela, como isenção de impostos e de serviço militar obrigatório. Em pouco tempo também surgiu o costume de distribuir azeite, trigo e vinho aos habitantes da cidade. Em resultado dessa política, a população aumentou a passos gigantescos, de um modelo tal que 80 anos mais tarde, o imperador Teodósio II se viu obrigado a construir muralhas novas, pois as que no tempo de Constantino tinham parecido muito extensas, já não eram mais suficientes para abrigar toda a população da cidade. Como veremos em outros volumes dessa história, a decisão de Constantino de fundar essa nova capital mostrou ser muito proveitosa, porque, pouco depois, a parte ocidental do Império, inclusive a Roma Velha, caiu em poder dos bárbaros, e Constantinopla passou a ser o centro onde por mais de 1000 anos foi conservada a herança política e cultural do Velho Império. Do Sol Invicto para Jesus Cristo. Muito já foi escrito e discutido sobre a conversão de Constantino. Pouco depois de ela ter acontecido, houve escritores cristãos, como veremos no próximo capítulo, que quiseram mostrar que esta conversão era o ponto culminante de toda a história da Igreja.
Outros têm dito que Constantino não passava de um político hábil que percebeu que vantagens poderia obter com uma conversão e por isso decidiu atrelar seu carro à causa do cristianismo. As duas interpretações são exageradas. Basta ler os documentos da época para vermos que a conversão de Constantino foi bem diferente da conversão comum de um cristão. Quando algum pagão se convertia, ele era submetido a um longo processo de disciplina e ensino, para ter certeza de que o novo convertido entendia e vivia sua nova fé, e então ele era batizado. O novo convertido, então, seguia seu bispo como guia e pastor para descobrir o significado de sua fé nas situações concretas da vida. O caso de Constantino foi bem diferente. Mesmo depois da Batalha de Ponte Mívio e durante toda a sua vida, Constantino nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade pastoral da Igreja. Ele contava com o conselho de cristãos como Herodito Latâncio, tutor do seu filho Crispo, e o bispo Osio de Córdoba, seu conselheiro para assuntos eclesiásticos. Mas Constantino sempre se reservou o direito de determinar ele mesmo suas atitudes religiosas, pois considerava-se bispo dos bispos. Mesmo depois de sua conversão, Constantino participou de rituais pagãos que eram proibidos aos cristãos comuns, e os bispos não levantavam a voz em protesto e condenação, como teriam feito em qualquer outro caso. O que acontecia não era somente que Constantino era uma pessoa ao mesmo tempo poderosa e irracível. O imperador também, apesar de sua política cada vez mais favorável aos cristãos e das suas afirmações de crer no poder de Jesus Cristo, tecnicamente pelo menos, não era cristão, pois não tinha se submetido ao batismo. Constantino, de fato, só foi batizado em seu leito de morte, de maneira que qualquer político édito em favor dos cristãos, da parte do imperador, era recebido pela Igreja como um favor feito por um amigo ou simpatizante. E qualquer deslize religioso de Constantino era encarado da mesma perspectiva, como sendo a ação de alguém que não fazia parte do grupo dos fiéis, ainda que fosse simpatizante deles. Uma pessoa assim podia receber conselhos da Igreja, mas nunca sua direção ou condenação. Esta situação se encaixava perfeitamente nos propósitos de Constantino, e por isso ele teve o cuidado de somente se deixar batizar no leito de morte. Por outro lado, os que acham que Constantino se converteu simplesmente por oportunismo político estão equivocados por diversas razões. A primeira delas é que esta interpretação é anacrônica demais, alheia aos costumes daquela época. Até onde sabemos, ninguém, em toda a antiguidade, se acercou da questão religiosa com o oportunismo político que tem sido característico da Idade Moderna. Para os antigos, os deuses eram realidades bem concretas, e mesmo os mais céticos temiam e respeitavam os sobrenaturais. Por isso, apesar de que Constantino foi hipócrita ao se declarar cristão sem crer de fato em Jesus Cristo, é um anacronismo. A segunda razão é que, na verdade, do ponto de vista puramente político, a conversão de Constantino aconteceu no pior momento possível. Quando Constantino adotou o Labarum por emblema, ele estava se preparando para lutar pela cidade de Roma, centro das tradições pagãs, onde seus principais aliados eram os membros da velha aristocracia pagã, que se consideravam oprimidos por Magêncio. A maior força numérica do cristianismo não estava no Ocidente, onde governava Constantino e onde ele lutava contra Magêncio, mas no Oriente, para onde sua atenção seria dirigida somente anos mais tarde. Por último, a opinião oportunista é equivocada, porque o grau de apoio que os cristãos poderiam ter prestado a Constantino era muito duvidoso. A Igreja sempre tivera dúvida sobre se os cristãos poderiam prestar serviço militar, e por isso
o número de cristãos no exército era pequeno. Entre a população civil, a maioria dos cristãos fazia parte dessa classe baixa, que não poderia dar muito apoio financeiro às intenções de Constantino. E de qualquer forma, depois de quase 3 séculos de medo do Império, ninguém poderia predizer qual seria a reação dos cristãos diante do fenômeno inesperado de um imperador cristão. O mais certo parece ser que Constantino cria mesmo no poder de Jesus Cristo. Mas esta afirmação não implica em que o imperador entendesse sua nova fé como os muitos cristãos que tinham entregue sua vida por ela. Para Constantino, o Deus dos cristãos era um ser extraordinariamente poderoso, que estava disposto a ajudá-lo sempre e quando ele favorecesse os seus fiéis. Quando Constantino, portanto, começou a construir igrejas e a proclamar leis favoráveis ao cristianismo, ele não estava tentando buscar o favor dos cristãos, mas do seu Deus. Este Deus lhe tinha dado a vitória em Ponte Milívio e muitas outras que se seguiram. Em certo sentido, a fé de Constantino era semelhante à de Licínio, que disse aos seus soldados que o Lábaro de Constantino possuía certo poder sobrenatural e que todos deveriam temê-lo. A diferença era que Constantino tinha se apropriado desse poder, servindo a causa dos cristãos. Esta interpretação encontra apoio nas declarações do próprio Constantino, que a história conservou, que nos mostram um homem sincero, cuja compreensão do Evangelho era reduzida. Constantino interpretava a fé de Jesus Cristo de uma maneira que não o impedia de adorar a outros deuses. Seu pai já tinha sido devoto do Sol Invicto. Este era um culto ao Deus Supremo, cujo símbolo era o Sol, mesmo não negando a existência de outros deuses. Parece que Constantino, durante boa parte da sua carreira política, pensou que o Sol Invicto e o Deus dos cristãos eram o mesmo ser, e que os outros deuses também eram reais e relativamente poderosos, apesar de serem divindades subalternas. Por essa razão, Constantino podia consultar o oráculo de Apolo e aceitar o título de sumo sacerdote dos deuses tradicionalmente conferidos aos imperadores, e participar de cerimônias pagãs de todos os tipos, sem pensar com isso estar traindo ou abandonando o Deus que lhe tinha dado a vitória e o poder. Além disso, Constantino era um político hábil. Ele tinha tanto poder que podia favorecer os cristãos, construir a igreja e até se apossar de algumas imagens de deuses para mandá-las para Constantinopla. Mas se ele quisesse suprimir todo o culto pagão, o imperador imediatamente teria de enfrentar uma oposição irresistível. Os velhos deuses não estavam totalmente esquecidos. A velha aristocracia e as extensas zonas rurais ainda não tinham sido penetradas pela pregação cristã. No exército havia muitos seguidores de Mitra e de outros deuses. A Academia de Atenas e o Museu de Alexandria, os dois grandes centros de estudos da época, se dedicavam ao ensino da velha sabedoria pagã. Querer suprimir tudo isso através de um mandato imperial era impossível, ainda mais porque o imperador não via nenhuma contradição entre o culto ao Sol Invicto e a fé cristã. E a política religiosa de Constantino seguiu um processo lento, mas constante. O mais provável é que isso não foi causado somente por exigência das circunstâncias, mas também por um progresso interno no próprio Constantino, à medida que ele deixava atrás de si a velha religião e compreendia melhor o alcance da nova. No começo, Constantino se limitou a garantir a paz na igreja e a lhe devolver as propriedades que tinham sido confiscadas durante a perseguição. Pouco depois, ele começou a apoiar a igreja mais decididamente, como, por exemplo, doando-lhe o Palácio de Latrão, em Roma, que pertencia à família de sua esposa, e ordenando que os bispos que se dirigiam para o sínodo de Arles, em 314, utilizassem os meios de transportes imperiais, sem nenhum ônus para a igreja.
Ao mesmo tempo, entretanto, ele tentava manter boas relações com os devotos dos cultos antigos, e particularmente com o Senado romano. O império oficialmente era pagão e correspondia a Constantino, como cabeça do império, o título de sumo sacerdote. Negar-se a aceitá-lo seria rejeitar todas as antigas tradições do império, e Constantino não estava disposto a tanto. Até o ano de 320, as moedas de Constantino frequentemente apresentavam os símbolos e os nomes dos velhos deuses, se bem que muitos já tinham também o monograma de Cristo. A campanha contra Licínio deu a Constantino uma nova oportunidade de aparecer como o campeão do cristianismo. Era precisamente nos territórios que antes tinha pertencido a Licínio que a igreja era numericamente mais forte. Por isso, Constantino pôde nomear vários cristãos para cargos elevados na máquina administrativa do governo. E até pareceu que ele favorecia os cristãos, em detrimento dos pagãos. Ao mesmo tempo, suas desavenças com o Senado romano aumentavam, sendo que este, inclusive, empreendeu uma campanha para reavivar a antiga religião, do modo que Constantino se sentiu cada vez mais inclinado a favorecer os cristãos. Em 324, um édito imperial ordenou que todos os soldados adorassem o Deus Supremo no primeiro dia da semana. Este era o dia em que os cristãos celebravam a ressurreição do seu Senhor, mas era também um dia dedicado ao culto ao Sol Invicto, e por isso os pagãos não podiam se opor a esse édito. No ano seguinte, em 325, reuniu-se em Nicéia a grande Assembleia de Bispos, conhecida como o Primeiro Concílio Ecumênico, de que falaremos em outro capítulo. Essa Assembleia foi convocada por Constantino, e os bispos viajaram às expensas do tesouro imperial. Já vimos como a fundação de Constantinopla foi um passo adiante nesse processo. Já o fato de criar uma nova Roma, em si, era uma tentativa de fugir do poder das velhas famílias pagãs da aristocracia romana. Mas principalmente a política de utilizar os tesouros artísticos dos tempos pagãos para a construção de Constantinopla fez com que o velho paganismo, até então rodeado de riqueza e pompa, ficasse cada vez mais pobre. A verdade é que, durante o governo de Constantino, foram construídos e restaurados alguns templos pagãos. Em termos gerais, porém, os santuários pagãos perderam muito do seu esplendor, ao mesmo tempo que eram construídas enormes e suntuosas igrejas cristãs. Apesar de tudo isso, até quase o fim dos seus dias, Constantino continuou se comportando como sumo sacerdote do paganismo. Quando ele morreu, seus 3 filhos, que lhe sucederam, não se opuseram ao desejo do Senado de divinizá-lo. E assim surgiu o fato bizarro de que Constantino, que tanto tinha feito de mal ao culto pagão, passou a ser um dos seus deuses. O impacto da conversão de Constantino sobre a vida da Igreja foi tão grande que se fará sentir durante toda a nossa narrativa até os nossos dias. Por isso, o que importa aqui não é tanto mostrar as últimas consequências desses acontecimentos, mas suas consequências imediatas durante o quarto século. Naturalmente, a consequência mais imediata e notável da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Até então, os cristãos tinham vivido em constante temor de uma nova perseguição, mesmo em tempo de relativa paz. Depois da conversão de Constantino, esse temor se dissipou. Os poucos governantes pagãos que houve depois dele não perseguiram os cristãos, somente tentaram restaurar o paganismo por outros meios. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que poderíamos chamar de uma teologia oficial. Deslumbrados com o favor de Constantino, evidenciava em relação a eles. Não faltaram cristãos que se empenharam em provar que Constantino era o eleito de Deus e que,
Sua obra era a consumação da história da Igreja. Um caso típico dessa atitude foi Eusébio de Cesareia, o historiador que não deve ser confundido com Eusébio de Nicomédia, e a quem dedicaremos nosso próximo capítulo. Outros seguiram um caminho radicalmente oposto. Para eles, o fato de um imperador se declarar cristão e que agora era mais fácil ser cristão não era uma bênção, mas o começo de uma grande apostasia. Algumas pessoas que mantinham esta atitude, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja, se retiraram para o deserto, onde se dedicavam à vida ascética. Como já não era mais possível ser martirizado, estas pessoas pensavam que o verdadeiro atleta de Jesus Cristo deveria continuar se exercitando pelo menos para a vida monástica. De maneira que o século IV viu um grande êxito para os desertos do Egito e da Síria. Trataremos desse movimento monástico no terceiro capítulo. Alguns dos que não viam com agrado a nova aproximação entre a Igreja e o Estado simplesmente romperam comunhão com os demais cristãos. Estes são os cismáticos, de quem falaremos no capítulo 4. Entre os que permaneceram na igreja, não se retirando para o deserto, nem optando pela cisma, logo surgiu um despertamento intelectual, como em todas as épocas de atividades intelectual. Não faltaram os que propuseram teorias e doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar. A principal dessas doutrinas foi o arianismo, que deu lugar a controvérsias acaloradas sobre a doutrina da Trindade. No capítulo 5 discutiremos essa controvérsia até o ano de 361, em que Juliano foi proclamado imperador. O reinado de Juliano foi o ponto culminante de outra atitude provocada pela conversão de Constantino. Por isso, o capítulo 6 abordará esse reinado e essa reação. A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação, nem com aceitação total, nem com a rejeição absoluta. Para a maior parte dos líderes da igreja, as novas circunstâncias traziam consigo oportunidade inesperada, mas também enormes perigos. Por isso, ao mesmo tempo que confirmavam sua lealdade para com o imperador, como sempre tinham feito, a maioria dos cristãos insistia em que sua lealdade final cabia somente a Deus. Esta foi a atitude dos gigantes da igreja: Atanásio, os Capadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros, aos quais dedicaremos a maior parte desse volume. Tanto as oportunidades como os perigos eram grandes, e por isso essas pessoas enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas. Mas dada a magnitude da tarefa que se propuseram, e dado também o impacto que sua obra teve sobre a Igreja através dos séculos, temos razões de sobra para chamar o século IV e o começo do V de a Era dos Gigantes. Mas antes de terminar este capítulo, temos de mencionar algumas mudanças que ocorreram como resultado da conversão de Constantino e que não teremos ocasião para discutir mais adiante. Referimos-nos às mudanças relacionadas com o culto. Até a época de Constantino, o culto cristão tinha sido relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios, com as catacumbas romanas. No século III já havia lugares dedicados especificamente para o culto. A igreja mais antiga descoberta até agora é a de Dura Europos, que data aproximadamente do ano de 270. Mas também essa igreja de Dura Europos não passa de uma pequena habitação decorada somente com algumas pinturas, murais de caráter quase primitivo. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial.
O incenso, que até então tinha sido sinal de culto ao imperador, apareceu nas igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram a usar vestimentas ricamente ornamentadas durante o mesmo, em sinal de respeito pelo que estava tendo lugar. Pela mesma razão, vários gestos de respeito, normalmente feitos diante do imperador, começaram a surgir também no culto. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão. Para dar mais destaque a esta procissão, surgiram os coros, com o resultado a longo prazo de que a congregação participava cada vez menos do culto. Pelo menos desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do mártir. Em consequência, começaram a desenterrar os mártires para colocar seu corpo ou parte dele sob o altar de várias das muitas igrejas que estavam sendo construídas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a dizer que tinha recebido revelação de mártires, até então desconhecidos ou quase esquecidos. Em certos casos, houve quem recebesse uma revelação que indicava onde estava enterrado o mártir em questão, como no caso de São Ambrósio e dos mártires Gervásio e Protássio, que mencionaremos mais adiante. Sem tardança, muitos começaram a atribuir poder milagroso a essas relíquias, e dali para a veneração, e depois para a adoração, a distância é curta. Algo semelhante aconteceu com a imperatriz Helena, que, em 1326, peregrinou para a Terra Santa, onde pensou ter descoberto a verdadeira cruz de Cristo, a Vera Cruz. Logo surgiram boatos de que essa cruz tinha poderes milagrosos, e partes dela foram espalhadas por muitas regiões do Império. Em meio a essa situação, os líderes da igreja tentavam refrear a superstição do povo, se bem que, naturalmente, não podiam negar que muitos dos milagres contados eram possíveis. Assim, por exemplo, houve pastores que tentaram explicar à sua congregação que não era necessário ir até a Terra Santa para ser cristão, ou que não devia haver exagero no respeito devido aos mártires e à Virgem. Mas sua tarefa era muito difícil, pois cada vez mais convertido pelo batismo, e havia cada vez menos tempo e oportunidade para dirigi-los em sua vida cristã. As igrejas construídas no tempo de Constantino e dos seus sucessores contrastavam com a simplicidade da de Dura Europoso. O próprio Constantino, como já dissemos anteriormente, mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene, em honra à paz. Helena, sua mãe, construiu na Terra Santa a igreja da Natividade e a do Monte das Oliveiras. Ao mesmo tempo, ou por ordem do imperador, ou seguindo seu exemplo, foram construídas igrejas semelhantes nas principais cidades do Império. Essa política continuou sob o governo dos sucessores de Constantino. Quase todos eles tentaram perpetuar sua memória construindo igrejas pomposas, apesar de que todas as igrejas construídas por Constantino e seus sucessores mais imediatos terem desaparecido, restam suficientes documentos por escritos e restos arqueológicos para formarmos uma ideia da planta comum desses templos. E como o padrão estabelecido no século IV perdurou por muito tempo, outras igrejas posteriores que existem até os dias de hoje ilustram o estilo arquitetônico da época. Algumas dessas igrejas tinham o altar no centro e eram construídas sobre o alicerce poligonal, ou quase redondo. A forma típica das igrejas de então, porém, é chamada de basílica. Esse termo já era usado muito tempo antes para designar os grandes edifícios públicos.
ou às vezes privados, que consistiam principalmente de um grande salão com 2 ou mais filas de colunas. Como estes edifícios serviram de modelo para as igrejas construídas no século IV e seguintes, estas receberam o nome de basílicas. Em termos gerais, as basílicas cristãs constavam de 3 partes principais: o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o vestíbulo da igreja e geralmente era uma área quadrangular, rodeada de muros, às vezes com colunas. No centro do átrio havia uma fonte onde os fiéis faziam suas ablusões. O lado do átrio, que era voltado para o restante da basílica, recebia o nome de nártex e tinha uma ou mais partes que davam para as naves. As naves eram a parte mais ampla da basílica. No centro ficava a nave principal, separadas das naves laterais por filas de colunas. O teto da nave principal era mais alto que as das naves laterais, de maneira que por cima, dentro das filas das colunas, havia de cada lado uma parede, uma janela por onde passava a luz do exterior. As naves laterais eram mais baixas e geralmente mais estreitas que a nave central. A basílica podia ter 2 filas de colunas ou 4, de modo que havia basílica de 3 naves e outras de 5. Houve basílicas de até 9 naves, mas as de mais de 5 eram raras. Mas para o fundo da nave, perto do santuário, havia um espaço reservado para o coro, e de cada lado desta repartição havia uma estante ou púlpito. Estes eram usados não só para a leitura e exposição das escrituras, mas também para o cantor principal, quando eram cantados os salmos. No fim da nave, com o assoalho um pouco mais alto, ficava o santuário. Este santuário ficava em posição perpendicular à nave e era mais largo que o restante da basílica, o que dava à planta do edifício a forma de uma cruz. No centro do santuário estava o altar, onde eram colocados os elementos para a celebração da ceia. A parede do fundo do santuário tinha uma forma semicircular, o que formava um espaço côncavo, o abside. Nesta parede eram afixados os bancos de pedra, onde se sentavam os presbíteros. E, tratando-se de igreja principal de um bispo, era colocado em meio a estes bancos o trono do bispo, ou cátedra, de onde se deriva o termo catedral. Em algumas ocasiões, o bispo pregava sentado em sua cátedra. Todo o interior da basílica era adornado ricamente com mármore polido, lâmpadas de ouro e de prata e tapetes. A arte característica dessa época, no entanto, e por muitos séculos de toda a Igreja Oriental, era o mosaico. As paredes eram cobertas com quadros feitos com pequeníssimos pedaços de vidro, pedra ou porcelana colorido. Geralmente, estes mosaicos representavam cenas bíblicas ou da tradição cristã, podendo, porém, representar às vezes a pessoas que tinham custeado a construção, dando de presente a basílica. Naturalmente, a parede cuja decoração era mais importante era o abside. A decoração desta parede consistia normalmente de um grande mosaico, em que era representado ou a Virgem com Jesus no colo, ou Jesus Cristo sentado em glória, como governante supremo de todo o universo. Esta representação de Cristo, conhecida como Pantocrator, isto é, o Rei Universal, mostra o impacto que a nova situação política teve sobre a arte cristã, pois representa Cristo sentado em um trono, como era o costume dos imperadores. Ao redor da basílica eram construídos outros edifícios dedicados ao culto e à residência dos ministros. Desses edifícios, o mais importante era o batistério. Este geralmente era circular ou octagonal
e tão grande que podia acomodar várias dezenas de pessoas. No centro da construção ficava a pia batismal, até ao qual chegava-se descendo diversos degraus. Nesta pia era celebrado o batismo, normalmente por imersão. De fato, a imersão era o meio habitual de administração do batismo, pelo menos até o século IX. Nas regiões mais frias da Europa Ocidental, ficou popular o batismo por aspersão, que sempre de água, etc. Na Itália, o batismo por imersão ainda foi praticado até o século XIII, e as igrejas orientais, grega, russa, etc., ainda o praticam no século XX. No meio do batistério era pendurada uma grande tela, que dividia o salão em duas partes, um lado para os homens e outro para as mulheres, pois no século IV ainda era costume descer à fonte batismal nu e vestir uma capa branca ao sair das águas. Tudo isso nos serve de exemplo do que estava acontecendo por causa da conversão de Constantino. A antiga igreja continuava seus costumes tradicionais. A ceia ainda era o principal ato de adoração, celebrado pelo menos todos os domingos. O batismo ainda era por imersão e conservava boa parte do seu antigo simbolismo. Mas tudo assumia um outro aspecto por causa da nova situação. Por isso, o grande desafio que os cristãos tinham de enfrentar naquela época era até que ponto e como eles deveriam adaptar seus hábitos e costumes às novas circunstâncias. Todos concordavam que certo grau de adaptação era necessário, pois os novos tempos requeriam novas formas de viver e de comunicar o Evangelho. Todos concordavam com que esta adaptação não deveria causar o abandono da fé tradicional da Igreja. O ponto em que não havia concordância era o grau de equilíbrio que esses elementos deveriam conservar. Nos capítulos seguintes, veremos vários exemplos de respostas que os cristãos do século IV deram a este grande desafio trazido pela nova situação.